Tradução do testemunho do dia 29 de julho de 2017. Textos bíblicos. Salmos 24. Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isaías 2, 3. E muitos povos virão e dirão: Vem e subamos a montanha do Senhor, para a casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará seus caminhos, e nós andaremos em seus caminhos, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Sofonias 1, verso 2. Derrubarei totalmente todas as coisas da face da terra, diz o Senhor. Tiago 3, 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiro pura, depois pacífica, gentil, bondosa, cheia de misericórdia e bons frutos, sem incerteza nem hipocrisia. Hebreus 4, de 7 a 9. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Rute 2, de 3 a 8. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhes: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cantares 2, 9. O meu amado é como um corço ou um cervo. Aqui ele está atrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espiando através das grades. Miqueias 4:8. E tu, ó torre do rebanho, a fortaleza da filha de Sião, virá primeiro a ti, o reino da filha de Jerusalém. Isaías 3, 17 a 24.
Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor os ornamentos dos pés, e as toucas, e adornos em forma de lua, os pendentes, os braceletes, as estolas, os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos e as caixinhas de perfume, os brincos, os anéis, as joias do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, o linho finíssimo e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste luxuosa pano de saco, e queimadura em lugar de formosura. Jeremias 4, 22. Jeremias 4, de 20 a 22. Destruição sobre destruição se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente, foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas num momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não entendidos. São sábios para fazer mal, mas não sabem fazer o bem. Ezequiel 5:8. Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, sim, e executarei juízos no meio de vós, perante os olhos das nações. Oséias 2:9. Por isso, voltarei e tomarei os meus cereais no seu devido tempo, e o meu vinho no seu devido tempo, e tirarei a minha lã e o meu manto que dei para cobrir a sua nudez. Lucas 4:20. E enrolando o livro, deu-o ao ministro e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Salmos 3. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Colossenses 4, 8. Que vos enviei por este mesmo motivo, para que ele possa saber o que te rodeia e consolar os vossos corações. Oséias 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jisreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jisreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jisreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha, e Deus diz: Põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros,
E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: Põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se, nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Verso 11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Sofonias 2:10. Isto lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque afrontaram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Cantares 3:5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que queira. Jeremias 3:2. Levante os olhos para as alturas e veja onde você não se prostituiu, pela maneira como você se sentou para eles, como um árabe no deserto, e com suas libertinagens e com sua maldade você poluiu a terra. Isaías 4, de 1 a 3. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão, e nós vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Naum 1:2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Filemão 1:9. Todavia peço-te, antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Daniel 2:1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve sonhos, e seu espírito foi perturbado, e seu sono se foi. Daniel 11, 40 a 45. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Miqueias 3:8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, e do juízo e da força, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ester 4, de 5 a 7. Então Ester chamou a Atá, um dos camareiros do rei que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. E saindo Atá a Mardoqueu, à praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus, para destruí-los. Colossenses 3:23. E faça o que quiser, faça com todo o coração, como para com o Senhor, e não para os homens.
João 3:27. João respondeu e disse: o homem nada pode receber, a não ser que seja dado a ele do céu. Romanos 4:8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Isaías 8:10-14. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. E o último verso, Apocalipse 22:10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.